e a gente já abre o programa falando do maior ídolo da história do Vasco, porque morreu neste domingo Roberto Dinamite, faleceu aos 68 anos de idade. Ele vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de 2021, teve uma piora no quadro e foi internado na última quinta-feira no Hospital Unimed, no Rio de Janeiro. O Vasco anunciou ontem, que o velório de Roberto Dinamite será em São Januário, está acontecendo neste exato momento. O corpo do ex-atacante está sendo velado em cerimônia aberta ao público no gramado do estádio, ao lado de sua estátua, que será realizada das 10 horas da manhã, começou agora às 10 horas e vai até às 7 horas, às 19 horas. Os torcedores que quiserem se despedir de Roberto Dinamite deverão acessar pelo portão 3 de São Januário e amanhã os portões serão fechados para uma cerimônia reservada a familiares e convidados de 9 às 10 horas da manhã. Em seguida, às 10h30, o corpo do ex-jogador será levado por um carro do Corpo de Bombeiros para o cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde será sepultado ao lado de seus pais. Então, a gente acompanha aqui algumas imagens do Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco da Gama, grande personagem, grande jogador da história também do futebol brasileiro, o artilheiro, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, que nos deixou neste domingo, faleceu aos 68 anos de idade. Mauro César Pereira, boa tarde para você. Tá aí, portanto, qual o legado que deixa o Roberto Dinamite para o futebol? Qual o legado que ele deixa para o Vasco da Gama? Ele faleceu neste domingo aos 68 anos de idade e a gente fala, Mauro, é o maior ídolo da história do Vasco. O Roberto, assim, eu acho até que ele é um jogador, às vezes, um pouco subestimado, eu noto que em alguns momentos as pessoas não têm a noção real do que o Roberto significou para o futebol. Ele é o maior artilheiro do Vasco, mais de 700 gols, brasileiro, do Carioca, é o maior goleador de São Januário, foi um jogador muito acima da média, um centroavante que jogava com a camisa 10, que era capaz não só de finalizar, mas também de preparar jogadas. No final da carreira, chegou a formar uma dupla com o Romário, e aí ele virou praticamente um meia, O Romário, muito novinho, toda aquela explosão dele, velocidade, ele fazia o espaço para o Romário. Era a dupla Roberto Romário. E brilhou bastante naquele final, ainda ao lado do então jovem atacante vascaíno. O Roberto, ele teve uma passagem que eu sempre gosto de lembrar, que eu acho que é muito importante, porque ali, como às vezes o destino acaba corrigindo, por intermédio de algumas pessoas, alguns equívocos, porque ele quase foi para o Flamengo em 1980. Ele foi vendido ao Barcelona, houve uma série de problemas, mudança de técnico, ele não era aproveitado no Barcelona, não jogava, ele quis voltar. E aí o Flamengo tentou contratá-lo. Chegou a deixar tudo encaminhado com o Barcelona. Ele ia jogar no Flamengo, as rádios do Rio até já faziam aquelas montagens com gol do Roberto com a culpa do Flamengo, O cara fazia aquela edição. E já se contava que o Roberto ia ser o centroavante do Flamengo. Aí o Eurico Miranda, que na época era ainda um dirigente ainda novo no Vasco da Gama, era diretor de futebol, ele pegou o avião, foi até a Catalunha e fez lá uma loucura lá com os caras e desfez o negócio com o Barcelona para impedir que o Roberto fosse para o Flamengo. Aí para o Barcelona, a grosso modo, o que aconteceu foi isso, tentando resumir a história. Para o Barcelona foi mais interessante desfazer o negócio com o Vasco do que ele receber do Flamengo para pagar o que faltava ao Vasco, essa coisa toda. Ele voltou para o Vasco. Ele jogou uma partida contra o Náutico, fora de casa. E aí teve o domingo no Maracanã, que para mim, uma das maiores atuações de um jogador na história do futebol. Era Vasco e Corinthians, numa rodada dupla que antes teve Flamengo e Bangu. Flamengo e Bangu foi 3-0, 3 gols do Tita. Depois teve Vasco e Corinthians. Aí o Caçapava logo de cara fez 1-0, volante do Corinthians. O Corinthians abriu o placar. A torcida do Vasco, Maracanã com 100 e tantas mil pessoas, lotado. Do lado direito a torcida do Vasco. Do lado esquerdo teve a Fla Fiel. Isso existiu. Foi criada a Fla Fiel naquela oportunidade, com as torcidas de Flamengo e Corinthians juntas, torcendo, evidentemente, contra o Vasco, a favor do Corinthians. O Flamengo venceu 3-0, tá tudo misturadas mesmo, não é assim, um pedaço, não, tá misturado, Flamengo, Corinthians, todo mundo junto, do lado esquerdo, onde a torcida do Flamengo fica. E aí o Roberto, depois que o Corinthians fez 1-0, o Roberto começou a construir ali uma das maiores atuações eu acho que da história do futebol. Esse gol é o gol contra o Botafogo em 76, finalzinho do jogo. Também outra história bem interessante. Mas ele faz 5 gols no Corinthians. Todos com bola rodando, 4 no primeiro tempo, impressionante. E o Vasco ganha por 5-2. Esse gol aí, em 76, Vasco e Botafogo, o Vasco tinha que vencer para continuar com chance de ganhar a Taça Guanabara. A Taça Guanabara valia muito naquela época. E esse gol era o gol favorito do Roberto, ele considerava o mais bonito.
E final do jogo, assim, 44, 45 minutos, aí o Zanata, o meia Zanata, era muito bom jogador, jogou no Flamengo também, ele faz levanta a bola para o Roberto tinha iniciado a jogada, ele dá o lençol no Osmar Guarnelli, zagueiro, que depois jogou no Atlético Mineiro, e faz esse gol. Esse gol é velocidade, rapidez de raciocínio, domínio, campo pesado, e ele faz o gol da vitória. O Vasco vence, depois aí o Fla-Flu empatam, aí tem um jogo extra Vasco e Flamengo, o Vasco ganha a Taça Guanabara nos pênaltis, na tarde que o Zico perdeu um pênalti e o Zeraldo falecido já perdeu um pênalti também. O Abel perdeu o pênalti do Vasco. Então tem várias histórias nesse momento. E o mais assim que eu acho marcante é que o Roberto, ele coincidiu, isso que é mais irônico, né? Ele quase vai para o Flamengo, não vai para o Flamengo. E o Vasco, nessa época, ele só enfrentava o Flamengo e alguns momentos vencia o time do Zico, o melhor time da história do grande rival do Vasco, porque tinha o Roberto, ele carregava o time literalmente. Poucas vezes se viu um jogador fazer com que uma equipe se superasse tantas vezes contra adversários mais fortes, como o Roberto fez com o Vasco. Assim, um negócio realmente impressionante. Uma pena que em 89, quando o Vasco foi campeão em cima do São Paulo, ele estava na Portuguesa emprestado, né? Ele não ganhou esse título, poderia ter vencido. Depois ele dá a volta para o Vasco da Gama. Então é um jogador que jogou Copa do Mundo, o seu gol contra a Áustria foi importantíssimo para o Brasil se classificar na fase de grupos da Copa da Argentina, depois ele marca também contra a Polônia, mas o Brasil acaba sendo eliminado naquele famoso 6-0 da Argentina no Peru, naquele jogo muito suspeito, para dizer o mínimo. Então, assim, um cara que construiu uma história do futebol, ídolo de muita gente, muitos garotos se chamam Roberto por conta do Roberto Dinamite, no Rio e em todo o Brasil. E eu acho que é muito legal que ele tenha voltado, isso foi um bem que o Eurico Miranda fez ao Vasco, ao futebol. Porque não ia ser legal ele voltar. Ele poderia ser campeão no Flamengo, tudo, mas ia romper uma relação muito bonita de um jogador com um clube que só foi interrompido em 2 breves momentos. Quando ele foi para o Barcelona e já em fim de carreira, quando ele vestiu por uma temporada a camisa da Portuguesa de Esportes. O cara está o tempo todo no Vasco, sendo um grande ídolo, um jogador histórico, um grande jogador. E o mais interessante é que ontem, isso estava muito claro, você observava isso nas redes sociais, você não vê nenhum torcedor xingando, atacando o Roberto. O respeito dos torcedores dos outros times, do Rio principalmente, pelo Roberto. Torcedores do Flamengo, assim, em peso. Ninguém fala nada contra o cara. Não foi um bom presidente do Vasco, isso é verdade, mas eu acho que assim como quando aconteceu agora com o Pelé, na morte do rei do futebol, e nós passamos aqui vários dias aqui para reverenciar o jogador, independentemente de algumas questões controversas que tenham marcado a trajetória dele fora de campo, etc. e tal, acho que o mesmo vale para o Roberto. Eu não acho que é momento de ficar lembrando eventuais equívocos na presidência do Vasco, e sim para reverenciar o jogador que foi, um jogador histórico, um jogador que fez a alegria de uma das maiores torcidas do Brasil e que hoje, e que foi homenageado em vida, né? Tem uma estátua dele lá em São Januário, que foi um acerto também do Vasco da Gama, né? E foi um dia bem triste. Eu fiquei profundamente triste, embora soubesse já da dificuldade dele, na luta dele contra a doença. Foi muito, muito triste, porque é um pedaço assim, da história do futebol que eu tive eu diria que a sorte de viver ali dos anos 70, 80, que a gente percebe que vai ficando cada vez mais para trás à medida que vão partindo alguns dos heróis daquele período do futebol brasileiro, um período de jogos com o Maracanã com 160, 170 mil pessoas, e foram tantos que eu tive a chance de ver com o Roberto em campo, inclusive. E ao lado da estátua que mencionou aqui o Mauro César, é onde acontece o velório de Roberto Dinamite. Nós temos imagens ao vivo da Vasco TV nesse adeus a Roberto Dinamite, que faleceu aos 68 anos de idade. Daí, portanto, para você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, imagens ao vivo da cerimônia de despedida de Roberto Dinamite, o maior ídolo do Vasco da Gama e um dos principais jogadores da história do futebol brasileiro. Vampeta, boa tarde. Fica aqui a nossa homenagem ao Roberto Dinamite. Vamp. Boa tarde, Pedro, Mauro, boa tarde, Bruno, a todos, boa tarde, né? Beijo aí a família, que Deus o tenha, o Roberto, né? Isso que o Mauro falou sobre ser sobreestimado, né? E aí a gente começa a ver tudo, 708 gols com a camisa do Vasco, 26 gols com a camisa da seleção, 1.110 jogos, cara, com a camisa do Vasco. 1.110, né? É jogo demais, muitos gols, eu tava olhando assim os números dele, né? Contra o Flamengo, o clássico Flamengo e Vasco, ele faz mais gols do que o Zico. Ele tem 37, se não me engano, o Zico tem em torno de 23. Contra o Fluminense, contra o Botafogo, né, nos clássicos, ele sempre marcou mais gols do que o
o ídolo do outro lado, por exemplo, assim, do Heleno e Zico, né, que eram muito amigos também, né? O Zico conta isso também, que por pouco o Roberto não foi pro Flamengo. A despedida do Zico, ele vem. A despedida do Roberto, o Zico vem, veste a camisa do Vasco. Passando tudo assim, vários companheiros dele, eu tava vendo o Acácio, o companheiro de concentração. Ele teve uma passagem também, Mauro, no Campo Grande, né? Que o Zagallo não quis ele no plantel. E ele foi pro Campo Grande, ficou um tempo, depois voltou, encerrou a carreira no Vasco, muito bem quisto por todos. Eu tive o prazer de conviver com o Roberto no Rio de Janeiro, quando eu estava lá fazendo parte do Audax lá. Né? É um cara, aquilo que falou, ninguém fala mal do Dinamite, né? E jogou 2 Copas, 78 e 82. 82 foi no lugar do Careca, né? Isso. Foi convocado no lugar do Careca e 78 no lugar do Reinaldo. Né? E eu tava olhando assim, ele faz esse gol. Aí que vem agora esse problema. Diz que o presidente da CBD fez com que o treinador falou, ó, precisamos ganhar, tem que botar o Heleno Nunes. O Heleno Nunes, né? Que era general. Almirante. Almirante, né? Tem que botar ele fazer esse gol e depois ele faz 3, né? Ele termina a Copa do Mundo ele também marca contra a Polônia. Ele termina a Copa com 3. Né? Quer dizer, assim, um cara que eu também não esperava. Foi muito, muito recente. Eu sabia que ele estava com... Todos nós sabíamos que ele estava com esse problema, né, de saúde. Mas, assim, aquilo que falou mesmo. E a gente só tem a dimensão quando Deus chama, né? O que foi o Roberto Dinamite. Aí que vem os números toda à tona. 708 gols com a camisa do Vasco. E eu estava olhando aí, passou a matéria, né? Com os grandes artilheiros do mundo. O Soares, que está no Grêmio, tem 528 gols, 528. O Lewandowski, 621. Né? O Benzema e o Roberto tem mais do que todo mundo. Não importa qual é dos adversários, mas conta os gols que o cara faz, né? E é um gigante mesmo. E eu acho que é certo, assim... Não devia ser dirigente do Vasco. É o que o Zico fez. O Zico tentou ser alguma coisa no Flamengo ali. Quando começou, o Zico não quis mais nada. Isso manchou um pouco como dirigente do Vasco, mas a história dele como atleta, não. Quando eu falo manchou, assim, porque torcedores pegavam no pé, tomou cacetada da imprensa, né? E agora a gente vê a dimensão o que é o Roberto Dinamite, né? E nós temos aqui, já que o Vampeta citou os números de Roberto Dinamite, ele que ostenta artilharia nos clássicos cariocas contra Flamengo, contra Fluminense, Botafogo. Nós temos aqui os números. Contra o Flamengo, 27 gols contra 19 gols de Zico. Tá? Aqui a gente tem, né, os números do Roberto Dinamite com a camisa do Vasco, 1.110 jogos, 708 gols. Na arte para você aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, dos clássicos cariocas, como eu disse, contra o Flamengo, 27 gols, contra 19 gols de Zico, contra o Fluminense, 36 gols contra 12 gols de Valdo, e também no clássico contra o Botafogo. O gol contra o Botafogo é um absurdo, né? O gol ficou marcado, mas 25 gols de Roberto Dinamite contra 17 de Quarentinha. Então, números bem expressivos aqui, um dos principais centroavantes da história do futebol brasileiro. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde a todos. O Mauro e o Vampeta falaram muito bem sobre a carreira dele, passaram por vários momentos. Até fui olhar aqui na Copa de 78, ele fez 2 contra a Polônia, né? Por isso esses 3 gols, um contra a Áustria e 2 contra a Polônia, né? Foram os 3 gols dele na Copa da Argentina. É sempre muito triste mesmo. Eu lembro bem do finalzinho da carreira do Roberto, eu era criança ainda, eu lembro bem desse finalzinho quando ele volta para o Vasco, encerra a carreira, mas sempre ouvi muito sobre o Roberto, grande jogador da história do Vasco, o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, né? Até hoje, no geral, não só do Vasco, o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. O Fred agora é o segundo colocado. Há pouco tempo o Fred chegou ao segundo lugar, já se aposentou e não alcançou o Roberto. O Roberto é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Então realmente é triste, né? Quando jogadores históricos, jogadores que fizeram parte da história de grandes clubes do Brasil partem, né? E não tem jeito, tem um mito, né? O ídolo, o atleta e o ser humano, né? Infelizmente nós, seres humanos, temos as nossas fragilidades. O câncer foi detectado há 1 ano e pouquinho e muito rápido, né? Ele acabou falecendo, uma pena, né? E claro, fica todo o sentimento aí para a família do Roberto, para os fãs, para os torcedores do Vasco,
mas um jogador histórico, um jogador o maior da história de um dos grandes clubes do futebol brasileiro. O Vasco informou que está de luta oficial por 7 dias. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, anunciou que o craque será o nome de uma rua próxima a São Januário, trecho da Avenida General Américo de Moura, em frente ao estádio de São Januário, entre as ruas Ricardo Machado e Dom Carlos, vai passar a se chamar Avenida Roberto Dinamite. O decreto será publicado na próxima terça-feira no Diário Oficial. E nós temos aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan, a gente fazendo essa homenagem ao Roberto Dinamite, o principal nome da história do Vasco, um dos principais centroavantes da história do futebol brasileiro. Algumas homenagens, postagens de jogadores do presente, jogadores do passado, também de entidades. Você que viu o primeiro no Instagram, @JovemPanEsportes, a gente começa pela nota oficial do Vasco. O maior de todos será eterno. Seu legado é eterno. A influência em gerações que acompanham o futebol há décadas é infinita. Obrigado por tudo, Roberto. Nós te amamos para sempre. Juninho Pernambucano, outro ídolo do Vasco da Gama. Descanse em paz, eterno gigante Roberto Dinamite. O futebol e todos nós te agradecemos por tudo. Você foi o maior de todos com a Cruz de Malta no peito. Muita força a toda a família. Edmundo também se manifestou pelas redes sociais e, inclusive, a informação de momento é que o Edmundo compareceu ao velório de Roberto Dinamite. Nós temos aqui a publicação do Edmundo nas redes sociais. Não sei nem como começar. Perder um ídolo é perder sua própria história. Mas perder você, Bob, é diferente. Você é minha referência como homem, como atleta, como ser humano. Um dia entrei em São Januário só para te ver. Tempos depois virei seu amigo. Hoje o que eu faço? Eu choro? Prefiro lembrar do seu legado ao nosso clube. Prefiro lembrar dos seus gols. Prefiro lembrar da nossa amizade. Na minha cabeça de criança não existe Vasco sem Roberto. Não existe Roberto sem Vasco. Meu ídolo, meu amigo, descanse em paz, Roberto Dinamite. Você é e sempre será o maior e o melhor de todos para mim. Temos também a publicação de Ronaldo. Triste perda para o nosso futebol, maior artilheiro da história do Brasileirão. Descanse em paz, amigo. Aqui seguirá como referência. Meus sentimentos à família, amigos e fãs. Está aí, portanto, a declaração de Ronaldo Fenômeno nas redes sociais. E nós temos também aqui uma declaração do Zico. Ele também prestou a sua homenagem e lembrou do legado de Roberto Dinamite. É mais um dia muito triste para o nosso futebol, né? E a vida cada vez nos prova que não precisa a gente estar trabalhando junto, ter jogado junto para perder um dos grandes amigos. O Bob Dinamite foi um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. Foram muitos anos, né? Nós praticamente com 17 anos para 18 começamos juntos. Eu pelo Flamengo, ele pelo Vasco. Tivemos tantos momentos, né? De vitórias, de derrotas, mas a amizade sempre foi pautada pelo respeito, né, pelo carinho, né, e tive oportunidade de conviver por muitos e muitos anos com ele. Lógico que quando fomos para a seleção, essa amizade se estreitou e paramos de jogar. Lógico que essa amizade cada vez mais, nossas famílias, e lógico que é uma perda muito grande, um dia muito triste, apesar de sabedor dos problemas que ele vivia, mas a gente espera e torce e reza por uma boa recuperação. Que ele descanse em paz, né? Que Deus o tenha. Aí, portanto, o Zico. Diego Ribas, que também jogou pelo Flamengo, ele se manifestou nas redes sociais e disse o seguinte: ídolos são pessoas que ultrapassam o limite da rivalidade. Meu máximo respeito por tudo que construiu dentro e fora de campo. Solidariedade à família, a declaração de Diego Ribas nas redes sociais. Bom, nós estamos aqui no Bate-Pronto com essa notícia muito triste e acompanhando o velório de Roberto Dinamite. Nós temos imagens ao vivo do velório com o auxílio da Vasco TV, nesse exato momento. Aí você tem imagens ao vivo aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, da cerimônia de despedida de Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco e um dos principais centroavantes da história do futebol brasileiro.